O seu intestino pode estar piorando sua celulite, seus sintomas pré-menstruais, talvez a sua cólica, os sintomas da endometriose. E quando a gente fala de intestino, a gente está falando de algo muito além de fazer cocô todos os dias, apesar disso também ser super importante. Quando a gente fala de intestino, a gente está falando de um órgão virtual, que é o microbioma. Então ele não é um órgão só estrutural, ele é o órgão de todos esses micro-organismos que estão vivendo ali, e que eu tenho certeza que vocês já sabem ou já ouviram falar da importância disso para a nossa saúde como um todo, inclusive para a nossa saúde de motilidade intestinal. Mas isso tem um impacto importante e crucial para a nossa regulação hormonal. E é disso que a gente vai falar hoje. Como o intestino impacta na nossa regulação hormonal e como os nossos hormônios também impactam no funcionamento intestinal. E isso provavelmente vocês já sentiram na pele, na barriga, no intestino, que em alguns períodos do mês, por exemplo, vocês estão com o intestino mais preso, mesmo não tendo mudado a alimentação, e em alguns momentos, principalmente para algumas mulheres é muito comum, antes ou durante a menstruação, ficar com o intestino solto, ter diarreia. Então a gente vai falar um pouquinho de tudo isso hoje. Quero começar falando dessa questão, por que ter um intestino saudável não é só sobre fazer cocô. Apesar de, se você tem um intestino preso, você está sim piorando muito, por exemplo, o seu equilíbrio hormonal, principalmente a sua predominância estrogênica. Você está piorando muito o processo de inflamação do seu corpo, porque as bactérias que estão ali estão produzindo mais compostos, digamos, tóxicos que você está reabsorvendo. Mas muitas mulheres podem ainda assim evacuar todos os dias e ter intestino preso. E isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que quebrar esse padrão. É você saber observar quanto tempo você está demorando para eliminar o que você está comendo. E isso a gente faz de uma forma muito simples, marcando o cocô. Ou seja, eu vou comer algo que tem uma cor muito forte, como a beterraba. Eu vou comer algo que aparece muito no cocô, como gergelim, sem mastigar tanto, quinoa, pitaia. Coisas que eu consigo visualizar no meu cocô e eu vou marcar quanto tempo ele demorou do momento que eu comi até o momento que ele saiu. Se estiver demorando 3 dias é um problema. O que é mais próximo do saudável, a gente pensar ali em 24 horas, às vezes um pouquinho mais do que isso. Se estiver saindo muito rápido também é um problema. Intestino solto também é uma questão que se fala às vezes menos, mas é muito comum e é também muito importante para essa regulação hormonal. Porque no intestino solto a gente tem uma intolerância transitória, ou seja, você naturalmente não vai estar digerindo nada porque você não tem mucosa intestinal para isso e a sua absorção de nutrientes também fica muito prejudicada. Me contem aqui o que vocês têm sentido da saúde intestinal de vocês hoje. Se é realmente um incômodo visível ou se é algo invisível. Você pode me falar, Pri, eu não tenho problema nenhum, mas eu tenho ainda assim desequilíbrios hormonais, por exemplo. Enquanto isso, eu vou pontuar para vocês, a gente vai falar hoje de 5 questões principais que têm uma relação aí com essa parte de estar impactando nos hormônios. E a primeira delas certamente é da parte do estrógeno. O nosso equilíbrio de estrógeno não depende só dos ovários, e por isso que eu reforço tanto para vocês que não podemos pensar em bloquear a produção hormonal dos ovários pensando em resolver problemas hormonais. Se a gente só foca nisso, a gente está sendo simplista na solução do equilíbrio do problema, tá? Quando a gente fala de regular estrógeno, a gente fala de intestino, a gente fala de insulina, a gente fala de fígado. E o nosso foco hoje, sendo intestinal, é o seu microbioma é capaz de reabsorver parte do estrógeno que está disponível ali, que seria eliminado. Então o estrógeno é produzido principalmente ali nos ovários, mas também no tecido adiposo. E depois que ele é utilizado pelo corpo, ele vai ser eliminado através da vesícula biliar, através da bile. E atenção para quem já tirou a vesícula biliar, pode inclusive ser um indício de predominância estrogênica. Porque que
há o maior indício de retirada da vesícula biliar em mulheres que usam contraceptivos, porque a gente está no padrão de predominância estrogênica, a gente tem mais coisa para eliminar, para detoxificar. E tendo mais coisa nesse conteúdo, ele começa a ficar, digamos, mais grosso e sua capacidade de eliminação diminui. Então, é um ponto importante pra gente entender. Esses hormônios vão ser eliminados ali no seu intestino e vai depender de como tá a sua alimentação e como tá o seu microbioma, se eles vão ser eliminados pelas fezes ou se eles vão ser reabsorvidos. Primeira coisa que vai determinar isso, a quantidade de fibra que você consome. Se você consome, por exemplo, um mamão de manhã, uma banana à tarde, um arroz e feijão, e você troca isso por uma goiaba, um kiwi, colocar uma cenoura crua no seu almoço, você já está aumentando consideravelmente a quantidade de fibras da sua alimentação sem fazer grandes mudanças, só escolhendo alimentos diferentes e tendo essa quantidade que precisa se aproximar de 25, pelo menos 25 gramas de fibra por dia, você aumenta também essa eliminação de estrógeno. Porque é descrito que em mulheres tem uma alimentação com mais vegetais, ou mulheres vegetarianas que consomem mais leguminosas, e não necessariamente você precisa consumir, tá? Quem tem um desequilíbrio intestinal geralmente não vai tolerar isso. Mas por que elas têm uma menor quantidade de estrógeno? Porque elas consomem mais fibras. E o oposto também é verdadeiro. Se você está com um nível de estrógeno muito baixo e consome muitas fibras, você pode estar eliminando demais esse estrógeno do seu corpo. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar é fazer um ajuste basicão que todo mundo sabe, que é o ajuste de fibras. Principalmente as fibras solúveis, que são aquelas fibras que quando você coloca em um meio líquido, então vamos pensar aqui a linhaça que faz uma gosma, o psyllium, o feijão que você cozinha e faz aquela camadinha mais gelatinosa, a maçã que você cozinha e também tem a pectina. Essas são as fibras solúveis, diferente das insolúveis, que é, por exemplo, a folha do alface, que se você não mastigou direito, você vê no seu cocô, a casca do milho. Então as fibras solúveis vão ter um papel mais especial ainda nessa eliminação, nesse ajuste do estrógeno. O segundo ponto é justamente o tipo de micro-organismo que está ali. E aí, por isso que a primeira etapa do meu protocolo de restauração hormonal é a gente trabalhar intestino, principalmente no reset, né, que é o protocolo de desinflamação. Porque se eu tenho micro-organismos ali que estão crescidos de forma exagerada, se a minha capacidade digestiva está muito baixa, todo o resto vai estar inflamado, vai estar bagunçado. E olha só que interessante, a gente já conhece que algumas bactérias, né, vão ter esse papel específico de reabsorver o estrógeno no nosso corpo, que a gente chama de estroboloma. Então são bactérias que interagem com o estrógeno. Também existem bactérias que eliminam mais estrógeno do nosso corpo. Essas bactérias que interagem com estrógeno, por exemplo, uma delas é a E. coli, que também está relacionado com uma possível maior presença na endometriose. Olha só que interessante. Então, talvez, tanto a sua predominância estrogênica quanto os sintomas de endometriose pode estar relacionado com o tipo de bactéria que você tem no intestino. E por isso que, em alguns casos, o tratamento com os antimicrobianos é tão importante, fazer um ou mais ciclos disso, né? Eu falo para as minhas alunas que têm endometriose, façam pelo menos 4 ciclos do reset ao ano para vocês se restaurarem no intestino como um todo, ou quem tem problemas digestivos, a gente precisa fazer mais ciclos de antimicrobianos ou até eventualmente de antibióticos específicos. Então é muito importante a gente ter essa noção de que o que a gente tá ali consumindo tem a capacidade de diminuir o nosso estrógeno. Por isso que a gente consegue, por exemplo, postergar eventualmente a nossa menstruação, porque a gente faz estratégias que vão fazer com que o estrógeno suba de uma forma mais devagar. E ao invés de você ter um ciclo a cada 21 dias, você passa a ter um ciclo de 26, 27, talvez até 28 dias. E isso é totalmente possível. A gente tem esse poder de trabalhar e mexer nos nossos hormônios. Quem tem as fezes mais pré-soltas, o que a gente vai pensar, meninas? Primeiro, se tem alguma contaminação, seja por parasitas. Outro caso bem comum é a própria SIBO, que é o supercrescimento de bactérias no intestino delgado. Quando a gente fala de microbioma, a gente está falando do intestino grosso, que é a segunda porção do intestino, que é onde a gente vai reabsorver a água e alguns eletrólitos. Quando a gente está falando de SIBO, a gente está falando do intestino delgado, que é logo depois do estômago, primeira porção do intestino. Ali a gente não é esperado que tenha muitas bactérias. Por isso, quando tem, geralmente causa desconforto, causa dor, causa gases, causa aquela barriga bem distendida. Nesses casos de intestino mais solto, a gente tem que olhar se tem essa presença de SIBO.
A gente tem que olhar até se não tem uma doença inflamatória intestinal. Essa questão do glúten também. Para tratar o intestino, a gente precisa tirar o glúten. Depende pelo que você está substituindo e depende como você se sente com o glúten. Se você se sente claramente muito mal com o glúten, você precisa entender se você tem uma reação imunológica a ele. Por quê? A gente pode reagir a um pão ou uma pizza porque a gente está reagindo ao tipo de fibra que tem ali, como um frutano, por exemplo, ao tipo de carboidrato fermentativo que tem ali. Mas a gente pode reagir a um pão e uma pizza porque o nosso sistema imunológico está reagindo contra o glúten. E se você só tira o glúten e não faz essa investigação mais apurada do que realmente está acontecendo ali, você pode estar negligenciando algo mais sério, como uma doença celíaca, como uma sensibilidade não celíaca ao glúten, onde só tem uma alteração da antigliadina. E é por isso que toda essa discussão do glúten surgiu, porque um pesquisador, ironia, italiano, que mora nos Estados Unidos, chamado Alessio Fasano, começou a falar para a comunidade científica: pessoal, nem todo mundo que reage ao glúten é celíaco, mas tem gente que reage ao glúten, mesmo assim, de uma forma imunológica. E quais podem ser os impactos pra gente de estar consumindo um alimento que não nos faz bem, que o nosso sistema imunológico está reagindo a ele? Aumento de inflamação. Segundo ponto, e aí eu já vou falar um pouquinho desse processo inflamatório, como que ele impacta nos hormônios, os estudos que a gente tem. Mas segundo ponto, o que é super comum em quem tem doença celíaca, por exemplo? A ausência menstrual, infertilidade. Se você tem amenorreia, se você não menstrua, existem diferentes fatores que podem interferir nisso, como a amenorreia hipotalâmica, por uma restrição de nutrientes calóricas, alteração do metabolismo, como um ovário policístico, a gente também pode ter uma amenorreia, mas também por conta de uma sensibilidade mais específica, como a sensibilidade ao glúten. Isso também pode acontecer. E todo mundo vai reagir ao glúten. Eu vejo mais comum as pessoas, por exemplo, reagirem à clara de ovo, as pessoas reagirem aos alimentos fermentativos, né? Então, por que a gente precisa trabalhar o intestino antes de melhorar esse processo de incluir alimentos que melhoram a detoxificação do fígado? Porque se eu peço para você consumir, por exemplo, couve, brócolis, rabanete, maçã, que tem pectina, que vai aumentar essa eliminação, você vai ficar muito mal, você vai distender, você vai estufar, você vai ficar com dor. Então esse olhar para tratar o intestino primeiro, antes de incluir os alimentos terapêuticos, é muito importante. E principalmente, cuidar com a suplementação de probiótico sem orientação. Quem tem SIBO, por exemplo, quem tem esse processo fermentativo de estar estufando a todo momento e consome probióticos, pode estar piorando esse quadro, que tem relação com a piora da névoa mental. O que é névoa mental? É uma falta de clareza de raciocínio. A pessoa está falando com você e você não está captando a informação. É um cansaço constante. Então isso tem um impacto direto também no tipo de esse excesso de micro-organismos, mesmo que eles sejam bons no nosso intestino. Então isso foi até um estudo interessante, que eles avaliaram pessoas que consumiam probióticos sem orientação e como era essa relação de SIBO e de névoa mental, né? Então eles viram essa relação, quem consumia mais probióticos sem orientação tinha essa questão. Probióticos são bem-vindos, são super bem-vindos, mas hoje cada vez mais a gente fala de especificidade. Para a predominância estrogênica talvez seja interessante esses probióticos aqui, a resistência à insulina, aqueles probióticos ali, para diarreia, esses outros. A gente não faz mais protocolos como antigamente, ou com menos frequência, dependendo do caso, né? De passar um monte de pool de probióticos de 50 bilhões, sem entender, sem essa especificidade. Eu vou trazer os casos que vocês trouxeram aqui. Eu comecei a tomar kefir com leite puro de vaca, vindo da fazenda. Meu rosto virou um choquito, meus eosinófilos estão em 24 e estou com pangastrite. Sou muito alérgica, será que tem relação? Eu diria que sim, a gente tem várias questões aí que pioram a acne, tá? Então, leite, se você tem reação aos laticínios, piora bastante a acne. Tem bastante IGF-1, que é um estimulador de insulina, então isso piora bastante a acne. Pode ser um processo alérgico da proteína, de alguma das proteínas também. O kefir é fermentado e isso tem mais histamina. Então, esse aumento de histamina pode dar piora de cólica, pode dar piora de acne, pode dar piora de insônia. Tem várias questões relacionadas aí, piora de processo alérgico, rinite, sinusite. Mas eosinófilos em 24 geralmente tem parasitas. Então, muito provavelmente, né,
tem parasita aí, tá? Acima de 7, então o seu tá super alto. Então, em uma condição onde tem parasitas, e são parasitas que degradam muito a mucosa, como giardia, você deixa de ter as enzimas que digerem alimentos, como a lactase, como algumas enzimas que digerem as proteínas mais alergênicas. Então, você naturalmente fica mais sensível aos alimentos, mais alérgica. Vamos para uma outra questão, que é a relação do intestino com a saúde da tireoide, por exemplo. Quem tem uma tireoide hipoativa vai ter um intestino mais lento. Pode ter constipação por ter hipotireoidismo, porque os hormônios da tireoide é como se eles fossem uma chavinha, uma faísca nas nossas células. Eles fazem as células funcionarem, eles fazem tudo ter mais motilidade. E se a gente tem um hipotireoidismo subclínico, celular ou clínico mesmo, onde tem alteração dos marcadores dos exames, o nosso intestino vai ficar mais lento. Mas o intestino também impacta na saúde da tireoide. É no intestino que a gente faz 30% da conversão de T4 em T3, que é o hormônio ativo. Então, talvez você está tomando até um medicamento que é o T4, levotiroxina, mas você ainda tem sintomas subclínicos, como queda de cabelo, perda de sobrancelha, lentidão mental, frio nas extremidades, uma baixa temperatura basal. A sua temperatura está sempre abaixo de 36 ou beirando 36. Por quê? Porque talvez parte disso é que você não está conseguindo converter esse hormônio que está vindo do medicamento para o hormônio ativo. E aí a gente tem a função do intestino entrando em 30% disso, mas a função de nutrientes também. Para a gente entender como, eu reforço, porque é tão importante a gente analisar os sintomas, a gente entender como você está se sentindo. E inclusive, quem ainda não baixou o app, que é o Oráculo de Sintomas, que eu criei para ajudar vocês a analisarem esses sintomas de vocês, da saúde feminina, procurem aí na Apple Store, na Apple Store ou no Google Play, Oráculo de Sintomas, tá? Se você mora fora do Brasil e não conseguir acessar, me avisa que eu te mando o link. Porque vocês vão fazer lá o primeiro oráculo e depois vocês me mandem ali na caixinha como que ficou o oráculo de vocês. A gente tem 7 análises. Vocês vão fazer a primeira análise para identificar já essas possíveis deficiências nutricionais baseada no que você sente. E vocês vão ver como condiz muitas vezes com outros exames, ou às vezes algo que parece estar tudo bem nos exames, mas ninguém te explica por que você não está se sentindo bem assim. Então a Mari falou, poderia comentar um pouco mais sobre a possível interferência da doença celíaca na menstruação? É essa questão, a doença celíaca ela causa um processo muito inflamatório, que aumenta a permeabilidade intestinal. Aumentando a permeabilidade intestinal, a gente tem um ambiente mais inflamado dentro do nosso corpo. Então isso também acontece, por exemplo, para ovários policísticos, então também acontece para endometriose. Na doença celíaca especificamente, a gente tem todo o sistema imunológico lutando, né, tentando lutar em estado de estresse contra aquilo. Os ovários são o órgão mais sensível porque eles são o órgão mais sutil do nosso corpo. É eles que vão dizer, ser um termômetro nos dizendo, eu posso proliferar, eu posso ter um filho agora, por mais que os hormônios não sirvam só para isso, mas no final isso é muito importante para o nosso corpo. Então, se ele está em uma situação de risco, onde ele não está absorvendo nutrientes, o que é super comum na doença celíaca, onde ele está em um estado de estresse oxidativo, né? Então é como se a gente estivesse com mais fumaça no corpo, digamos, e as células não conseguem ver uma outra, elas não conseguem se comunicar. Então os ovários tendem a entrar nesse estado de envelhecimento precoce também. Já contei algumas vezes de uma paciente que a gente enfim, fui acompanhando ela não tinha sintomas gastrointestinais muito evidentes, mas desde que ela tinha parado o anticoncepcional, e ela começou a usar anticoncepcional porque ela não menstruava direito, olha só o perigo. Desde que ela tinha parado há 2 anos, ela não tinha voltado a menstruar. Enfim, trabalhamos várias questões. Era também uma pessoa que treinava muito e não comia o suficiente. Mas chegou um momento no final do ano que ela, que tinha geralmente a glicemia boa, voltou com os exames em fase diabetes, pré-diabetes. E eu falei assim, o que aconteceu? Você comeu muito doce? Ela falou, não, Pri, não exagerei, mas final de ano, né? A gente come coisas diferentes. E eu achei aquilo muito estranho. A gente foi investigar, eu pedi os marcadores de doença celíaca pra ela. Comecei a avaliar outras questões que ela tinha me falado e ela se confirmou que ela tinha doença celíaca. E isso com certeza impactou na fertilidade dela, porque ela ficou tanto tempo sem saber sobre aquilo, porque ela estava usando anticoncepcional, e ela nunca investigou. Era uma pessoa super saudável, mas
visivelmente ela desinchou depois que mudou, ela tinha um padrão de ansiedade extremamente alto, melhorou muito. No caso dela, ela tinha ainda uma boa absorção de nutrientes, não era uma pessoa com deficiência de ferro, mas era sim só esse processo inflamatório muito ativado. Ó, a Ana falou assim: eu tô na menopausa, tô sentindo dor no estômago há muito tempo, fazendo cocô mole há muito tempo. Tudo que como, vou ao banheiro rapidamente. Tem que investigar isso melhor, Ana, mas algo que acontece naturalmente conforme a gente envelhece é a redução da nossa capacidade digestiva. Tenham isso em mente e comecem a observar os idosos ao redor de vocês, você mesma. Primeiro que a gente, né, eu não tô falando do seu caso, tá, Ana, mas vamos pegar ali um vovozinho, uma vovozinha de 80, 90 anos. A gente tem afetado a questão da mastigação, mas as enzimas digestivas também estão mais baixas. Por isso que muitos idosos às vezes não conseguem digerir mais carne ou começa a ter muito refluxo. Então essa dor de estômago tem que entender, é antes ou depois de comer. Procurem lá no YouTube Pri Riciar de dor de estômago, que você vai ver um vídeo onde eu explico exatamente sobre isso, como identificar a causa da sua dor de estômago e o que fazer. Porque se é depois de comer, geralmente é por essa baixa capacidade digestiva, a gente precisa de mais ácido. E erroneamente o que se faz é tomar um antiácido. E aí você deu um grande start para começar a desequilibrar tudo no seu corpo. Porque você não digere mais bem, você não vai absorver mais B12, mais ferro, mais zinco. Você começa a ter um processo fermentativo e inflamatório no seu intestino, porque você não está digerindo nada. Começa a ter maior crescimento de fungos, porque o ambiente está úmido. Então tem que tomar muito cuidado se vocês tomam antiácido. Uma das coisas que eu indico para meus alunos é o protocolo de tirar os antiácidos. Porque não tem como melhorar a saúde se está tomando antiácido, gente. O estômago foi feito para ser ácido. Isso protege a gente de bactérias, vírus, parasitas. Isso melhora a nossa capacidade digestiva. Se a gente está bloqueando isso, a gente tem um grande princípio ali alterado. Agora vamos para um ponto que é bem legal. Por que o Ozempic fez tanto sucesso? Porque a principal causa de desequilíbrio hormonal nas mulheres, que afeta muito, que a gente falou ontem, quem estava aqui ontem vai conseguir resgatar isso, é o desequilíbrio do cortisol. E quando a gente tem esse desequilíbrio do cortisol, a gente altera uma enzima que é produzida no nosso intestino e que aumenta a saciedade e que melhora a nossa glicemia, que é o GLP-1. Essa enzima fica inibida, ela passa a ser pouco produzida. É justamente isso que o Ozempic faz, ele estimula a GLP-1, aumentando os seus níveis. Muito provavelmente quem se dá bem com o Ozempic teve um histórico de cortisol alterado aí, seja por estresse, seja por consumo excessivo de açúcar, de café, ciclo circadiano alterado, tudo aquilo que a gente falou ontem. Quando a gente tem esse GLP-1 alterado, a gente vai ficar com mais açúcar no nosso sangue, mesmo sem comer tanto, a nossa insulina diminui. E quando a gente tem muito açúcar no nosso sangue, a gente tem um grande disparo para alterar os nossos hormônios. E olha só que interessante, nós temos alimentos que estimulam o GLP-1 de forma natural. Berberina, por exemplo, que minha erva favorita. E também fibras solúveis, novamente, como o psyllium, como a linhaça triturada, que a gente já falou aqui, como a chia. Então, esses alimentos, ter essas fontes de fibra de forma adequada ao longo do dia, não só em uma refeição, principalmente quando você tem uma refeição que tem mais carboidrato refinado, ou eventualmente você vai comer açúcar, você tem que colocar esse freio. As fibras são um freio para a glicose, elas são um freio do açúcar no sangue. Se a gente tem isso distribuído ao longo do dia, a gente já vai estar trabalhando nesse GLP-1 e já vai estar impactando, por exemplo, na nossa regulação, no nosso emagrecimento, nos nossos hormônios. Tá? Então olha só que interessante essa relação hormonal com o intestino. Novamente a gente volta para a bola de neve, né? O hormônio alterou a função do intestino e o intestino altera a função do hormônio. Alguém já teve experiência aqui com o Ozempic, o GLP-1? Quanto tempo para o intestino se recuperar? Essa questão de tempo que vocês gostam de me perguntar, eu sempre respondo, não sei. Eu não sei como é o seu caso. Eu não sei há quanto tempo você está com alteração intestinal. Eu não sei o que você tem para trabalhar. Não sei quanto de biofilme você tem aí para trabalhar. Porém, o tempo que passa sem você fazer nada é o mesmo tempo que passa você fazendo alguma coisa. Então, para quem está fazendo algo para mudar o intestino, com certeza vai ser mais rápido do que quem está fazendo
olhando o tempo passar e não fazendo nada. A gente tem que sempre focar em dar o primeiro passo, porque a gente não sabe quanto tempo vai ser esse processo. Às vezes são 2 semanas, às vezes são 3 meses. E o outro fator realmente é essa questão da inflamação, né, gente, que eu falo tanto pra vocês. Pode ser que você tenha um intestino que funciona bonitinho, mas que eventualmente tenha ali uma combinação de bactérias desreguladas. Então, às vezes você consome, sei lá, muito açúcar, muita gordura saturada. Você cozinha tudo na sua casa com banha de porco, com manteiga ou com óleo de soja. E isso alimenta bactérias que são mais inflamatórias no seu intestino. E isso também passa para dentro da nossa corrente sanguínea. E o que a gente tem visto? Tem estudos falando, por exemplo, de alteração, ovários policísticos, endometriose. Como que isso pode vir a impactar nos sintomas pré-menstruais, por exemplo? Justamente porque piora a predominância estrogênica. Porque se você tem bactérias que eventualmente produzem mais histamina ali no seu intestino, também vai piorar a predominância estrogênica. E aí, nesses casos, o consumo de fibra só, apesar de ser importante, não necessariamente vai resolver. A gente precisa trabalhar realmente nesse processo de limpar o intestino. Como? Melhorando a digestão, melhorando o fogo digestivo, colocando os antimicrobianos, fazendo vários ciclos de antimicrobianos. Berberina, óleo de orégano, bismuto. E conforme a gente vai trabalhando nesses antimicrobianos, a gente vai melhorando também. Mas sempre tem que tomar cuidado para não fazer isso sozinha, porque a gente tem o die-off. O que é o die-off? É quando a gente mata as bactérias de uma forma mais intensa e a gente pode ter piora dos sintomas. Então, por isso que a gente tem que trabalhar ali na detoxificação, com os quelantes, com o fígado junto. Mas incluir ervinhas que são antimicrobianas em todas as refeições é uma forma da gente prevenir essas alterações. Orégano, gengibre, alecrim, canela, dá pra incluir, mas eu tenho um pouco mais de medo de falar dela por causa da histamina, tá? Então, orégano, gengibre, alecrim. Alho, se você não tem distensão com alho. Muita gente tá sempre com a barriga distendida e não sabe que é do alho, porque usa alho em tudo. Então, a gente incluir esses antimicrobianos, né? Chazinhos, chá de pau d'arco, chá de cravo ou o próprio cravo. É uma forma da gente estar ajudando o organismo a eliminar esses micro-organismos, essas bactérias que estão em excesso também. E a gente ir chegando nesse equilíbrio de uma forma mais rápida. Bicarbonato é antiácido. Então, assim, se você está consumindo após uma refeição, não é interessante. Você pode consumir, por exemplo, leite de magnésia, porque está com o intestino muito preso, está viajando, sei lá, um tempão depois de ter comido, logo antes de dormir. Até pode, pontualmente, tá? Sempre lembrando que se o intestino está muito preso, a gente tem que trabalhar na causa e não ficar sempre usando laxante. Tem alguns laxantes que são bem agressivos, como o chá de sene. Mas, se você está consumindo bicarbonato de sódio, leite de magnésia, porque está com acidez, com azia, com refluxo, porque tem uma bola na garganta que você fica, que a gente chama de pigarro, porque você está sempre com amidalite por conta de refluxo, não é interessante. A gente tem que trabalhar em melhorar essa digestão. E aí, puxando para o assunto de ontem, o que piora muito a nossa digestão também? A gente não tá com o sistema parasimpático ativado, tá comendo assistindo TV, tá comendo discutindo com alguém, tá comendo ansiosa, sem pensar, sem mastigar. Basicão que todo mundo sabe, mas que a maioria não faz. Né? Inclusive eu, tem dias que eu também entro nesse processo, eu tenho que parar e pensar, calma. Essa semana passada, no dia que eu cheguei a fazer o almoço, mas eu tava tão na correria, meu filho chegando da escola, eu com compromisso depois, que eu simplesmente falei, não vou comer agora. Tô muito ansiosa, eu sei que vai descer quadrado, não vai descer bem. Então, às vezes, a gente precisa também perceber isso, que a gente fica procurando nossa, o que será que eu tomo agora? O que será que eu tenho? Vamos começar pelo basicão? Mastiga dos 2 lados da boca, mastiga até o alimento virar pasta. Não engole pedaço grande. Se você tá vendo pedaço de comida nas fezes, tá mastigando mal. Usa a língua para movimentar, né? Já vai fazendo uma yoga facial aí no seu processo de mastigação também. Respira antes, umas 8 a 10 vezes antes. Inspira 4 vezes, expira 8 vezes. Inspira 4 vezes, expira 8 vezes. Se não consegue tudo isso, inspira 3, expira 4. Porque a gente vai estar ativando o sistema parasimpático. Por mais bobinho que pareça, vai mudar todo o processo de liberação de enzimas do seu corpo. Sentir o cheiro do alimento, é o que a gente fala da digestão encefálica. A gente começa a digerir, a gente começa a liberar enzimas quando a gente sente o cheiro do alimento. 30%
de liberação de enzimas. Então, você sentir o cheiro do alimento, você parar, se acalmar, fazer uma prece, fazer uma oração, fazer um agradecimento. Essa cultura, às vezes, alguns hábitos que antigamente se tinha, do agradecimento, de parar na mesa, de estar todo mundo junto, sem coisas incomodando, como hoje em dia as telas ou alguma coisa ligada, aquela barulheira, é uma forma super interessante de estimular a nossa digestão. Então, são processos que a gente precisa, às vezes, começar do basicão. Dá pra você mascar um pouquinho de gengibre antes também, se você conseguir, ou erva doce, ou fazer um chazinho mais concentrado, um chá de ervas amargas, e tomar antes para estimular a sua digestão também. Toda vez que vocês forem comer, lembrem disso. Eu vou ativar o meu sistema parasimpático, eu vou liberar as enzimas, eu vou desinflamar o meu corpo só fazendo isso. A gente começa nesse processo de ansiedade, senta, come uma saladona com um grelhado, por exemplo, que é uma coisa fria, cheia de fibra, que demanda digestão. A carne, uma coisa mais densa também, que demanda uma boa digestão. E você sai correndo pro seu dia, você tá comendo um alimento saudável, mas a sua digestão daquele alimento saudável tá te deixando inflamada. Então, o contexto é tão importante quanto o alimento que a gente tá comendo. E até indo além, tem estudos que mostram que se a gente gosta do alimento que a gente come, a gente absorve mais os nutrientes dele. Então, eles fizeram um estudo usando etnias diferentes, né? Eu não lembro exatamente das etnias, mas vamos supor que nós brasileiros estávamos comendo uma comida na Inglaterra e os ingleses estavam comendo uma comida dos brasileiros. Quando a gente comia a nossa comida, que a gente gostava, que é tradicional nossa, a gente absorvia melhor os nutrientes, porque tinha esse prazer também. Então, esse processo da refeição ser sagrada realmente é muito importante. O vinagre de maçã também pode ser uma opção. Ele é mais forte, então eu sinto que se você já teve gastrite, eu não começaria por ele. E tem a questão da estamina, né? Então, como eu falo muito sobre isso para as minhas alunas, e eu vejo que é recorrente, nesse caso não seria indicado, tá? Mas se não tem essa sensibilidade à estamina, tá tudo tranquilo. Chia inteira nas fezes é normal? É normal. Gergelim, chia, semente de kiwi, semente de pitaia, são as coisas que são muito pequenininhas e não vão passar pela nossa mastigação. Por mais que você mastigue super bem, você não vai conseguir mastigar 100% da chia que você está consumindo. Agora, se você começa a ver ali uma salada, né? Na hora que você faz cocô, tem um monte de folha solta. Aí a gente precisa trabalhar mais mastigação. Desde o processo de mastigar mesmo, e às vezes até a mordida, né? Às vezes você tem que trabalhar junto com o odontologista ali. Às vezes a mordida tá ruim, tá? Então isso é importante também. Chá de louro é bom para o intestino. O bom para é assim, bom para quê e para quem, né? Que eu sempre vou perguntar. Mas o chá de louro, como ele é uma erva amarga, ele pode estimular a liberação da bile, isso é importante para melhorar a digestão dos alimentos. Ele tem um potencial antimicrobiano também. Se tem azia ou má digestão, tem que trabalhar na azia e na má digestão. Jamais tomar antiácido. Vai lá no chazinho de gengibre e vai nas coisas que melhoram essa digestão. E aí vocês dão uma olhada no meu vídeo no YouTube lá. E aí, só pra gente finalizar, eu vou falar um pouquinho do impacto no intestino na relação do ciclo menstrual. Então, o estrógeno, ele tem um papel também no nosso intestino de melhorar a permeabilidade intestinal. Então, ele deixa a proteção do nosso intestino maior. Por isso que mulheres na menopausa têm um aumento da permeabilidade intestinal, uma mudança da microbiota, porque elas estão com um nível de estrógeno diferente. E por isso que os anticoncepcionais hormonais também pioram a nossa permeabilidade intestinal, podendo piorar um processo, por exemplo, inflamatório, de doenças autoimunes e tudo mais. O estrógeno, ele vai estimular o funcionamento do intestino. E quando a gente ovula e começa a produzir progesterona, ela naturalmente deixa o nosso intestino mais lento. Por quê? A função da progesterona, pensando na gestação, é de aumentar a absorção de nutrientes. Então o corpo pensa, olha, agora, né, se tivermos uma fecundação aqui, nós temos que ter muitos nutrientes. O corpo é inteligente, ele sabe que uma gestação demanda muito nutriente. Então ele quer aumentar essa absorção de nutrientes e por isso ele deixa a passagem do bolo fecal ali mais lenta para ir tentando extrair o máximo que conseguir. Porém, na sua vida, no seu dia a dia, isso pode se representar na segunda fase do ciclo, foi com o intestino preso. E é por isso que talvez nessa fase vale a pena a gente usar coisas que melhoram a motilidade. Fibras, novamente gengibre, casca de limão, atividade física, exercícios pélvicos, respirações. Agora, por que algumas pessoas têm diarreia antes de menstruar? Porque isso já representa um quadro inflamatório. Para o nosso útero se descamar, a gente precisa de um estímulo inflamatório.
A inflamação ruim é aquela inflamação que está sempre presente e nunca apaga. É como se fosse um foguinho que está sempre aceso. Mas muitos processos do nosso corpo precisam de inflamação para funcionar, como a menstruação, como a ovulação, como a fecundação. A gente precisa de um pouquinho de inflamação. Como a cicatrização. Se a gente não tem um processo inflamatório ali, a gente não cicatriza. Porém, se você está com muitos estímulos inflamatórios, isso primeiro vai estimular o seu útero a se contrair demais, e por isso que você tem mais cólicas, que é o que a gente chama de aumento da produção de prostaglandinas. E essas mesmas substâncias que estão atuando no seu útero vão atuar também no seu intestino. Então você começa a ter um estímulo muito grande nesse intestino também. E aí você tem uma diarreia antes da menstruação ou na menstruação. Justamente porque você está com muito estímulo inflamatório e é a mesma causa de você talvez ter cólicas e diarreia nesse período do ciclo. Estou falando aqui de diarreia cíclica. Se você tem diarreia sempre, vamos considerar outras questões que eu já falei aqui, tá? Doença inflamatória intestinal, SIBO, parasitas, alguma sensibilidade alimentar, má digestão mesmo, tá? Mas a diarreia cíclica é muito essa característica de processo inflamatório. E a gente vai pensar no quê? Vai pensar no tipo de óleo que você está consumindo, vai pensar nesse ambiente intestinal como um todo, vai pensar se tem picos glicêmicos ao longo do dia que está piorando esse processo inflamatório, vai pensar se está consumindo alimentos que aumentam essa produção de prostaglandinas. Consumir cúrcuma pode ajudar? Gengibre? Pode, mas depende o quanto que os estímulos inflamatórios estão presentes. Se tem muito estímulo inflamatório, a cúrcuma às vezes só vai fazer uma cosquinha. Mesmo assim, né, pode ser interessante consumir em alguns casos. Beleza, gente? Era isso então por hoje. Lembrando que quem quiser entrar no Ciclos da Mulher, onde a gente trabalha essa parte de estimular a digestão, de trabalhar o intestino, alguns princípios da SIBO para melhorar a parte hormonal, principalmente no protocolo que é o protocolo do Reset, tá? Mas depois também entendendo essa relação aí do ciclo, dos hormônios, com todos os pilares que eu falo, né? Que são esses pilares que estão fora do útero, mas que impactam nos seus hormônios. E a gente tem agora disponível para quem é aluna do Ciclos da Mulher o oráculo de sintomas, que analisa inclusive essa parte do intestino e fala o que você precisa trabalhar naquele momento. Então, tá com indicativo de que precisa trabalhar mais a digestão, ou mais a constipação, ou talvez tenha parasitas aqui, precisa trabalhar parasitas. Então ele vai te direcionando no que fazer, tá? Então quando vocês me perguntam, é bom para isso? Para quem e para quê? Tem muitos contextos aí, e esse entendimento do oráculo de sintomas acaba direcionando vocês. Bom, é isso por hoje. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez. Até mais.